A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs da Igreja Júbilo. Estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical com a classe Semeadores de Cristo e os professores Stephanie Valadão e Ciro Valadão. A aula de hoje se chama Enfrentando Gigantes, Conquistando Vitórias. A revista que estamos estudando se chama Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. São lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias. E nós já estamos na lição 5. O textuário desta lição está em 1 Samuel 17, 24, que diz assim: Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. A verdade aplicada nesta lição é a seguinte: permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. O texto de referência desta lição é 1 Samuel, capítulo 17, versículos 32, 37, 45 e 51. Vamos começar a leitura. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Por isso, correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou. E lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Introdução. A análise desenvolvida focará a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Caminharemos nesse sentido, apontando que Deus espera de nós atitudes movidas por fé, para nos enviar o livramento e o seu nome ser glorificado. Crises que surgem como gigantes. Por inúmeras vezes as crises se levantam contra nós como verdadeiros gigantes. Passamos recentemente por uma pandemia que levou muitos ao desespero e à depressão. Não faltam exemplos de pessoas que, diante do medo, acabaram até mesmo se esquecendo de Deus. No entanto, diante do gigante, Davi optou por confiar em Deus. O que devemos ter em mente é que Deus usa esses gigantes para lapidar o caráter de seus servos. Conheça o Deus que você serve. O povo de Israel estava sendo desdenhado pelos filisteus, cujo o trunfo de guerra era um experiente guerreiro de quase 3 metros de altura. Ninguém ousava enfrentar tão exímio guerreiro, nem o experiente rei de Israel. Mas um menino, pastor, se dispõe a guerrear contra Golias. Vamos ler. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Davi levava consigo apenas um cajado, uma funda, um alforje e 5 pedras lisas, ao se aproximar daquele filisteu. 1 Samuel capítulo 17, versículo 40. Pegou seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Podemos constatar que no coração do menino pastor ardia uma inabalável confiança no Deus de Israel. Davi sabia quem era o seu Deus. Davi conhecia de perto a fidelidade do Senhor. Além das frágeis armas que carregava, ele tinha experiências passadas, não se desprendeu da fé e manteve-se na dependência do Senhor.
Ele imputa as vitórias que obteve sobre o leão e o urso não em sua força ou estratégias, mas em Deus. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 17, versículos do 34 ao 37a. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando o leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com este filisteu pagão que desafiou o rei o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também deste filisteu. Junto com tantos outros, Davi é mencionado como exemplo de homem que possuía uma fé inabalável em Deus, a qual o movia no enfrentamento de tantos desafios. Hebreus 11:32 diz assim: O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Deus não decepciona os que nele confiam. Saul, como um exímio soldado acostumado com as batalhas, tenta vestir a Davi com a sua armadura e o seu capacete de bronze, a fim de lhe proteger. Porém, não obteve sucesso. 1 Samuel capítulo 17, versículo 39. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar estas coisas. Aí disse a Saul: Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo. A história de Davi nos apresenta o cenário de que gigantes se levantariam sobre sua vida, mas o Senhor estava com ele. Em diversas batalhas e nos muitos enfrentamentos, o Senhor viu que Davi depositava sua confiança em Deus. Deus se agrada dos que se aproximam dele com fé e recompensa os que o buscam. Vamos ler Salmos, capítulo 118, versículo 6 e Hebreus 11, versículo 6. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Vencendo o medo paralisante. Há frases em nossa vida que parece que o mundo desabou sobre Há fases em nossa vida que parece que o mundo desabou sobre nossas cabeças. Com a chegada desta pandemia surgiram outros problemas como depressão, crises de ansiedade, dores de cabeça, problemas emocionais, crises financeiras, entre outros. Nunca a indústria farmacêutica ganhou tanto dinheiro como neste período. Tomemos como referencial os soldados de Israel diante de Golias. A crise havia chegado e o que eles fizeram? Assim como muitos estão fazendo hoje, eles tentavam fugir da realidade e foram paralisados pelo medo. 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura. O medo destrói sonhos. Davi, ao ver o gigante, não se desesperou, nem tampouco se entregou ao desânimo. A sua confiança em Deus era tanta que ele procurou o que o rei daria àquele que derrotasse o gigante. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: O que ganhará o homem que matar este filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Está escrito em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. O prêmio, além de grandes riquezas, teria como bônus a mão da princesa e a sua família ficaria isenta dos impostos reais. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25. Eles diziam: Olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar este filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará a sua filha em casamento e a família de seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Como dito anteriormente, o desespero nos tira as motivações e esperança.
Movido por uma fé inabalável, Davi não se furtou de lutar contra o gigante, pois vivia por fé e não por vista. Ele tinha convicção de que há um Deus que cuida de nós. O diabo tentará te intimidar diante da crise. Temos assistido acalorados debates a respeito sobre o que fazer na hora da crise. E você, o que faz diante da crise? Pensou em morrer? Achou que seria contaminado por algum vírus? Preparou-se financeiramente para esta hora? Várias são as interrogações a serem feitas, não acha? Provavelmente alguém deve ter lhe dito: não perca a fé. Contudo, outros serão usados pelo diabo para fazer você desistir. Conforme comentado por Brodmann sobre a reação de Eliabe, ele considerou Davi presunçoso ao tentar subir acima do lugar que lhe cabia na vida. Davi alegou inocência, perguntando por sua parte que mal havia em falar. Vamos ler. 1 Samuel capítulo 17, versículos 28 e 29. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Temos que ter a certeza de que há um ser indignado por você ter escolhido a santificação. O inferno estava revoltado por Davi estar pronto para defender a sua nação. Não era qualquer nação, era a nação de Israel, uma terra amada e protegida por Deus. Davi ignora a afronta de seu irmão e faz o que era preciso fazer. Nas batalhas, não perca o foco. Em momentos de crises e agitação, precisamos ser cautelosos com conversas, informações e sugestões. Salmo 1:1 diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. A postura de Davi lembra a importância de mantermos o foco e não nos ocuparmos ou distrairmos com debates e discussões que não acrescentarão nada em momentos difíceis. 1 Samuel capítulo 17, versículos 29 e 30. O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Que possamos entender que muitas vezes o nosso sofrimento e enfraquecimento é por causa das pessoas invejosas que estão ao nosso lado, nos desencorajando a desistirmos de nossos sonhos. Vencendo gigantes. Perdemos muitas vezes a batalha por focarmos em nossos olhares sobre as circunstâncias para os gigantes, as doenças, as pandemias, a saúde, o desemprego, a solidão, o abandono e etc. É nessa hora que nos sentimos sem força para lutarmos. Contudo, se na hora da crise tivermos pessoas corajosas ao nosso lado, estes nos motivarão a não desistirmos. O exército de Israel estava acovardado diante do gigante. No entanto, ao ver a cabeça do gigante na mão do jovem Davi, o exército acreditou que a vitória era possível. Vamos ler 1 Samuel capítulo 17, versículos 50 ao 52. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Assim, Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando, e os perseguiram até a cidade de Gate.
e até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Davi tinha consciência da realidade. Quando nos referimos a gigantes, estamos usando uma simbologia para ilustrar as adversidades que atravessamos em nossas vidas. Como Davi, precisamos ter consciência da realidade da situação. Coragem não significa enfrentar cegamente os desafios, e fé não é sinônimo de ignorância. Ter consciência, mas com fé e coragem, pois Deus é pelos seus. Vamos ler Romanos 8, versículo 31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Aliás, Golias é um desenho de Satanás que nos afronta todos os dias. Assim como Davi, precisamos ter coragem e fé para encararmos os gigantes que surgem para afrontar o exército do Deus vivo. Vamos ler 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Davi respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Aprendemos com Davi que a fé não dá ouvidos à covardia, mas ouve a voz de Deus. Jeremias 1,8 está escrito assim: Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, que está falando. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Davi venceu, pois teve atitude. Davi é um exemplo notável de como devemos agir diante dos gigantes que aparecem em nossas vidas. Davi não ficou olhando o tamanho do gigante, mas olhou para o tamanho de seu Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 48. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Davi nos fez ver que quando estamos com a nossa vida alicerçada no Senhor, nada nos faz temer. Todas as crises, pandemias, guerras serão superadas diante das piores situações. Abacuque 3, 17 ao 18 está escrito assim: Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gados nos currais, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Sob este prisma, somos levados a termos a certeza de que Deus é poderoso sobre qualquer gigante. Diante de qualquer gigante, tenha a certeza que existe esperança no caos para aqueles que confiam no Senhor. Deus tem o controle de tudo em suas mãos. O exército de Israel estava temeroso diante da grave crise que havia se instaurado. Não é difícil perceber que os filisteus haviam selecionado Golias para lutar com eles, pois era um homem extremamente violento, competente no duelo, além da grande estatura. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Davi chegou e disse a Saul: Meu senhor, ninguém deve ficar com medo deste filisteu. Eu vou lutar contra ele. Entretanto, aquela batalha não era de Davi, mas sim do Senhor. Foi isto o que Davi disse quando estava indo para a batalha diante de Golias. Vamos ler novamente. Capítulo 17, versículo 46. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu o vencerei e cortarei sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. Lawrence E. Potter escreveu assim, Após se recusar a usar a armadura com que não estava habituado, ele escolheu 5 pedras lisas e tinha sua atiradeira na sua mão. O rapaz, seguro de si, lançou seu desafio com sua leveza e rapidez de movimento, contra o escárnio e o orgulho daquele filisteu.
com a seguinte convicção: pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 39 ao 47. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo. Pegou seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também sua funda e saiu para enfrentar Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar em direção de Davi. O ajudante que carregava suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição de seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Conclusão: dos menos pretensiosos aos mais arrojados estudos a respeito da vida de Davi, todos concordam que o segredo para ele derrotar os gigantes da sua vida foi a confiança exclusiva no Deus de Israel. Amém? Os objetivos dessa aula foram ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise, explicar que nossos inimigos não são maiores do que o nosso Deus e mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. Agradecemos a atenção de todos os nossos amados irmãos e irmãs em Cristo e os esperamos até a próxima aula. Deus os abençoe.